iniciei no Ministério como inspetor do trabalho, eu já estava no Ministério exercendo outro cargo, no final da década de 70, lá pelos 79, 78, não lembro bem. Bom, falar um pouco sobre a criação do Grupo Móvel. Para falarmos sobre o Grupo Móvel, nós temos que dividir, eu acredito que em 3 etapas. A primeira etapa foi quando a Verinha Jatobá foi diretora da Cefit. Depois, quando o João Matos, a Verinha, eu acho que era, eu não me lembro na portaria que número era dela, 01, que criou, na verdade, nas regionais, a fiscalização rural. Então, a fiscalização rural foi o embrião. Aqueles companheiros que começaram a trabalhar na fiscalização rural, que muitos deles depois acabaram indo para o Grupo Móvel, inclusive coordenando o Grupo Móvel nas regiões. Então, esse foi o embrião. Esse filtro, vamos dizer assim, essa informação que os colegas traziam das ações que faziam no meio rural, encontravam um trabalho penoso, quiçá trabalho escravo, degradante, e isso aí foi o caldo de cultura que foi sendo criado. Depois, então, com o João Matos, inclusive, já no final do governo Itamar, eu acho que o ministro era Marcelo Pimentel, João Matos era o colega fiscal, que era o diretor da Cefit, foi quando eu fui para lá. E eu tive a oportunidade, então, de muito empiricamente, sem muita base, por uma denúncia do, então, Ricardo, eu não me lembro o sobrenome dele, o procurador regional do trabalho, lá de Rondônia. Nós fomos fazer uma ação em Ji-Paraná. Mas foi uma coisa assim bem... Não teríamos assim, vamos dizer assim, característica do Grupo Móvel, embora tivemos o apoio da Polícia Federal. Eu acho que foi a primeira vez que a Polícia Federal esteve com a gente em campo, né? Nessa época ainda não tínhamos estrutura quase nenhuma. Bem, aí então vamos agora às duas situações do Grupo Móvel. O Grupo Móvel, de fato, que foi idealizado por nós, por Raquel, e Ruth, né? O Ruth Vilela é o marco. Nós não podemos falar em Grupo Móvel, não podemos falar em trabalho escravo, não podemos falar em coordenadorias e estruturas sem Ruth. Tá? Antes e depois de Ruth. Então, a Ruth foi a que nos deu toda a condição. Eu, na verdade, quando comecei empiricamente ainda as primeiras ações, não tínhamos ainda o que chamamos de Grupo Móvel. Nós fizemos a primeira ação inclusive sem a Polícia Federal. Foi uma ação feita em Ribas do Rio Pardo, lá no Mato Grosso do Sul, em Carvoarias, que aí vamos ligar aqui aos grandes parceiros. Nossos grandes parceiros, principais parceiros, no meu tempo, pelo menos até 2000, nesses 5 anos que eu fiquei como diretor da Divisão de Apoio à Fiscalização Móvel, foram, sem sombra de dúvida, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, Igreja Católica, né? Através da Comissão Pastoral da Terra, e o Ministério Público do Trabalho. A primeira ação, na verdade, então, foi em Ribas do Rio Pardo. O procurador regional do trabalho era o Camarguinho, e ele destacou, então, um procurador que trabalhava com ele, eram 2 procuradores, o Luerci. Então, essa primeira ação foi interessante, porque nós fomos com um carro, o primeiro carro que nós usamos foi um carro do MPT, do Ministério Público do Trabalho, na regional. Eu lembro que foi o Luerci, foi acho que, não me lembro, o Alano, médico do trabalho daqui, que eu chamei, o Irã, que eu acho que era um engenheiro de segurança,
e mais 2 colegas de Minas. Eu acho que era o Eduardo, que por indicação da Ruth, eu não conhecia. O Tomás não estava, eu acho, nessa primeira ação. O Eduardo e mais um companheiro de Uberaba, não lembro o nome agora. E nós fomos, então, fiscalizar. Saímos cedo e ainda ficamos num hotel em Campo Grande. E acabamos indo para uma fazenda. E lá encontramos a situação degradante mesmo. E aí lavramos vários autos. E eu lembro que quando nós estávamos saindo, essa foi a marca, quando nós estávamos saindo, o portão estava fechado e tinha um carro atravessado na entrada do portão, quase não deixando, não tomando todo, mas uma grande parte, dificultando a saída. E quando fomos sair, já era noite, fechada já eram mais de 7h30, por aí, lá escurece muito cedo, o portão estava fechado. E agora, como vamos sair? Bati na porta, aí o sujeito abriu e eu falei, ô meu amigo, tudo bem? A gente está querendo ir embora. Foi exatamente o sujeito que tinha recebido os autos. Aí falou, olha, o que houve? Tá trancado e tal. Aí ele gritou para um guri que estava lá, guri, vem cá, vai lá abrir o portão. Aí o menino subiu na carroceria, foi lá, abriu o portão pra gente, tirou o cadeado e tal. Nós abrimos aquele portão e vazamos. A gente não sabe quantos minutos a gente levou para chegar no asfalto. Mas quando chegou no asfalto foi aquele ufa, tão vivo. Bom, a partir daí então a gente entendeu que não era mais possível fazer esse tipo de fiscalização sem o apoio da Polícia Federal.